Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. TV Folha começa agora mais um Fla-Flu, aqui direto da redação da Folha de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a pauta que muitos julgam conservadora que está avançando no Congresso Nacional. Eu estou aqui para falar sobre esse tema com o Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB e ex-ministro do Esporte durante o governo Lula, e com o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão. Bom, boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa tarde. Bom, então a ideia aqui é a gente discutir um pouco esses projetos que vêm avançando, né, propostas de emenda à Constituição que vêm avançando no Congresso nos últimos anos, principalmente no ano passado, que tem muito a ver com os costumes no país, né? A gente está falando aqui, vai falar aqui sobre o Estatuto da Família, a PEC do desarmamento, que torna um pouco mais frouxa aí a legislação para o porte e uso de armas, redução da maioridade penal, aborto, etc. Queria começar colocando uma questão para vocês, que é a seguinte: muitas pessoas afirmam que houve uma estratégia de domínio aí da parte do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, para colocar projetos nas comissões de interesse de uma pauta que seria uma pauta conservadora. Mais de 100 comissões foram instaladas, etc., para tentar fazer avançar essa pauta. E como o governo precisava de maioria no Congresso, e sempre precisa, né, nesse presidencialismo de coalizão, acabou que essas pautas avançaram bastante e continuam avançando. Enfim, queria abrir aí o Fla-Flu, então, pedir primeiro as considerações do Marco Feliciano com a seguinte pergunta: há de fato uma pauta conservadora, retrógrada, como muita gente diz, avançando no Congresso? Primeiramente, boa tarde à sua audiência, boa tarde, Orlando, grande amigo. Boa tarde. Todas as vezes que fala sobre conservadorismo e alguém fala que você chamou de retrógrado, isso é horrível de se ouvir, né? Eu venho de uma época que a minha mãe dizia que tudo que fica em conserva dura mais tempo, né? Então, conservadorismo é aquilo que conserva o início de tudo, né? E principalmente na existência de uma sociedade. Quando você fala sobre pauta retrógrada ou pauta conservadora e coloca Eduardo Cunha como sendo o mentor disso e que há um plano de poder por trás disso, isso para mim é uma falácia. Na verdade, houve uma mudança no Congresso Nacional com a eleição de 2014. Em 2014 foi eleita a bancada mais conservadora da história. A bancada evangélica da qual eu faço parte, nós saímos de 60 deputados para 94 deputados. 90%, pelo menos, dos deputados federais, eu fiz esse estudo a nível nacional, usaram como bandeira para a sua eleição a família. Família que até então parece que havia sido deixada de lado. E família no sentido civilizatório, não de arranjos familiares. E eu acredito que em 2013, com aquele boom que deu a Comissão de Direitos Humanos, eu fiquei no meio de um olho de furacão, sofri ataques e tal. Isso mexeu com a comunidade cristã brasileira. E a comunidade cristã brasileira é composta de pelo menos 80% da população. Então, foi natural que, trazendo para dentro de Brasília uma bancada mais conservadora, religiosa, nós temos lá a bancada BBB, né? Apelido que o Orlando que deu, viu? É a bancada da Bíblia, do boi e da bala, né? Nós temos os militares que estão lá dentro, nós temos a bancada ruralista, que é muito forte, extremamente conservadora, pelo menos dentro do capital liberal, e a bancada religiosa, que é mais ideológica. Avançou porque mudou o contexto da Câmara, não porque é um plano de projeto, é o que eu penso. Eu acredito que, sim, há uma pauta conservadora, mas eu diria que mais que o conservadorismo, nós estamos vivendo um tempo de obscurantismo, que é o tempo, a imagem e semelhança de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que inclusive atuou com os métodos de Eduardo Cunha para eleger deputados federais em vários estados. Então, a sombra de Eduardo Cunha está muito presente no Congresso Nacional. E é Eduardo Cunha que articula essa agenda, uma agenda que penetra em vários partidos com temas do século XIX. Portanto, eu creio que o Congresso brasileiro hoje vive um momento muito triste da sua história. Um momento em que os temas centrais da vida nacional
Não se discute na Câmara dos Deputados reforma política, não se discute reforma urbana, reforma tributária, não se discute os temas do Estado brasileiro, não se discute na Câmara dos Deputados o enfrentamento da crise econômica nem a retomada do desenvolvimento. O que se discute são temas comportamentais, temas que inclusive violam o Estado laico. Eu não aceito, por exemplo, a provocação do deputado Marco Feliciano quando fala das várias bancadas, porque eu, por exemplo, me recuso a falar de bancada evangélica. A deputada Benedita da Silva é evangélica e é uma mulher comprometida com o Brasil. Agora, tem evangélicos que usam da política para se autopromover. Isso viola, inclusive, 40 milhões de evangélicos do Brasil, que são brasileiros, são cidadãos, participam da vida política, mas não querem ter a sua agenda sequestrada por temas que não são do interesse, temas que são privados da vida de cada um. Portanto, eu digo que são tempos sombrios, os tempos da política brasileira, os tempos da Câmara dos Deputados, são os tempos de Eduardo Cunha, que conseguiu arregimentar um exército manipulando a desinformação das pessoas. Mas eu creio que está chegando a hora de Eduardo Cunha, ele será cassado e essa onda obscurantista vai ser desarticulada na Câmara dos Deputados. Tem direito à tréplica? Claro. Desinforma o meu amigo Eduardo, o meu amigo Orlando Silva. Né? Veja como é presente Eduardo Cunha. Não é porque ele é falou tão presente Eduardo, que o deputado Marco Feliciano só pensa no Eduardo Cunha, o inspirador dele. O meu amigo, ele trabalha com desinformação. Obscurantismo, nobre deputado, foi o que o Brasil viveu nos últimos 13 anos com um partido que se locupletou da felicidade do brasileiro, mentindo, e correu no impeachment. Impeachment que só foi possível graças a Eduardo Cunha, porque o cidadão teve coragem e peito para enfrentar uma quadrilha da qual, creio que Vossa Excelência não faz parte, mas caminhou ao lado deles, como PCdoB, PT, PSOL, e caminharam junto. Obscurantismo existe sim numa nação onde os alunos que foram estimulados para estudarem e criou neles a impostação do sonho do fiéis, tiveram seu fiéis arrancado da noite para o dia. Então, Vossa Excelência não fala verdades nesse momento. Não há manipulação de Eduardo Cunha para que haja uma tomada de poder de conservadorismo. A população brasileira que não suporta mais as pautas progressistas, e essas sim ideológicas, impostas inclusive pelo seu partido. Deixa eu colocar uma questão. O que o Orlando disse sobre o Congresso está muito... Você estava com a palavra, depois sou eu. O que o Orlando disse sobre o Congresso estar se pautando e gastando muita energia com essas pautas, que são pautas do ponto de vista íntimo das pessoas, deixando de lado, por exemplo, ano passado o país entrou numa recessão brutal por falta de atividade no Congresso em apreciação de pautas. Quando vinham as pautas, eram pautas bombas, e outras pautas que deveriam ser votadas não foram. E por outro lado, eu queria colocar a questão para o ex-ministro, se o Congresso não espelha a sociedade, quer dizer, o pastor aqui está dizendo que, olha, o Congresso hoje está colocando essas questões em votação ou em andamento dentro do Congresso porque tem ali uma representatividade popular que foram eleitos para estarem ali. Enfim, queria ver essas duas vertentes. Primeiro, se o Congresso não está se metendo demais na vida íntima das pessoas, e depois se ele efetivamente não representa os anseios da sociedade que o elegeu. O que acontece, Fernando, primeiro, é que até nesse momento, quem foi derrotado nas urnas em 2014, até esse momento, não aceitou os resultados. O que se viu em 2015, durante todo o ano, e em 2016, foi uma tentativa desesperada de quem foi derrotado nas urnas tentar dar um golpe para chegar no poder com uma agenda que não seria aprovada nas urnas, uma agenda como essa regressiva do Michel Temer, de privatização, de mexer com a aposentadoria, de tirar direito do trabalhador. Essa agenda na urna foi derrotada nas últimas 4 eleições. Eles não aceitaram a vitória da Dilma. E o Eduardo Cunha foi o capitão desse processo. Eduardo Cunha tudo fez para inviabilizar o governo da presidenta Dilma. Então, essa é uma realidade. Aliás, me surpreende, né, como que o deputado Feliciano, até hoje, ainda defende o Eduardo Cunha. Porque o povo brasileiro tem repulsa por Eduardo Cunha. E o povo brasileiro sabe que o que ele fez no impeachment, que é aplaudido pelo Marcos Feliciano, é uma vingança. Eduardo Cunha se vingou da Dilma, porque o PT não deu os votos que ele queria para livrar a pele dele. Não dá para aceitar fazer política com chantagem, como o Cunha queria fazer. Eu lamento só que o Brasil fique paralisado e fique com uma certa ilusão. Essa história de debater o comportamento, a vida, a condição sexual de cada pessoa, por exemplo, isso é uma violência aos direitos individuais. Mas por que eles fazem isso? Para tentar tirar do foco
tirar do foco os verdadeiros problemas do país. E, nesse momento, tirar do foco a corrupção. Porque é fácil falar do PT. Mas o PT é um partido que, em 13 anos, transformou a realidade social do Brasil. E a corrupção, o PT ajuda a combater, o que nunca foi feito antes em outros governos. Mas, infelizmente, ainda há a complacência de gente que não tem compromisso com o Brasil e que se vincula a Eduardo Cunha. Marcos Feliciano tem que explicar por que ele tem tanto vínculo com Eduardo Cunha, então, que é uma tristeza para o agora, Brasil. Vamos lá, explico explica agora. aí, vamos lá. Eduardo, ele professa a mesma fé que eu. Ele é evangélico também. E eu conheço Eduardo há alguns anos. Não sou advogado dele, não estou pago aqui para defender ele. Né? Ele é do estado do Rio de Janeiro e eu sou do estado de São Paulo. A minha campanha, tem a transparência aí, foi a campanha mais barata do Brasil. Foi menos de 100 mil reais que eu gastei na minha campanha, porque eu tenho o coração do povo evangélico brasileiro. Então, não tenho nenhum vínculo financeiro com ele. Fique tranquilo, viu, Orlando? E as minhas contas estão abertas para quem quiser ver. Eu tenho o Eduardo como um cidadão que fez a Câmara caminhar. O meu amigo Orlando cita pontos aqui, dizendo que o país travou, parou, fala sobre reforma previdenciária, fala sobre empregos que faliram, mas ele esquece de dizer que quem esteve no governo até agora, 13 anos, foi o PT. E que mudou o Brasil. E o PT, sim, nos jogou dentro de um poço sem fundo. O senhor mora no outro planeta, mudou viu, tanto deputado? o nosso país, nós estamos aí hoje com 12 milhões de pessoas desempregadas, 1 milhão de empresas faliram nos últimos 4 ou 5 meses, Orlando. O senhor mora no outro Orlando, em 13 anos, o PT não propôs uma reforma da saúde, uma reforma na Previdência. A reforma eleitoral não caminhou. Então, tiveram 13 anos para isso. E agora querer jogar nas costas do Cunha, que ficou 1 ano e meio na Câmara, jogar nas costas de Michel Temer, que tem menos de 40 dias de governo. Então, isso é brincar com a mente da sociedade. Não é isso que acontece, você sabe disso de verdade. Nós temos as nossas divergências políticas, né? Você vê a Dilma como heroína, eu vejo ela como uma vilã. E assim você vê o Eduardo como vilão e eu vejo ele, para mim, como um herói. Um herói Deputado que... Feliciano, é só comparar, deputado. Ele trouxe... O que ele o foi senhor o acha, por único- exemplo, das ele- acusações de ele corrupção foi- contra ele? Se provada, tem que ser punido e pago diante da sociedade. Né? A minha Constituição e a sua dá a presunção da liberdade a todo aquele que não foi julgado e não foi transitado em julgado ainda o caso dele. Ele está sendo avaliado, existem ilações. Quando se comprovar, porque se não fosse assim, ele não estaria livre, ele estaria preso. Então, quando ele for preso, tudo bem. Até então, até que se prove o contrário, ele é inocente perante a Constituição Federal. Deputado, ele é tão A inocente que Constituição ele foi Federal- afastado pelo Supremo Tribunal Exatamente. Federal da presidência. Então, deixa eu dizer, Deputado, e me pelo amor machuca de muito, Deus, me machuca muito a presidenta saber. Dilma ser vilã Me e deixa o Eduardo muito Cunha triste ser saber- herói. Me deixa triste saber que o Supremo Tribunal Federal interfere na atitude do Legislativo, e o senhor é legislador há muito mais tempo do que eu, fazendo o que ele fez, Cheguei agora. afastando um deputado dessa forma. Mas se o Supremo não tivesse feito isso, o Eduardo Cunha estava lá não, até a agora. Câmara tem, nós temos dispositivos para isso dentro da Câmara, é Ele só estava usá-los. constrangendo Eles o Conselho acham- de Ética. Eles acham que... Pois é, mas Por isso que ele foi cadê as afastado. autoridades? Cadê os partidos? Vossa Excelência tem um partido, cadê Mas os o meu partidos para partido entrarem? se posicionou. impetrar- O seu problema é que e outros ele fizeram isso. agrupou deputados. Olha, o deputado Feliciano começou a resposta sobre Eduardo Cunha, que me causa espécie. Ele fala assim, não, primeiro, o Eduardo Cunha congrega da mesma fé que eu. A Câmara dos Deputados não é uma igreja. A Câmara dos Ele me Deputados é a perguntou por casa que de eu tenho representação do apreço povo. pelo Eduardo. Nós temos Por que eu tenho apreço por respeitar a você? religião das pessoas. Por que eu tenho Nós apreço não por podemos você? Você é manipular comunista. a religião. Você é Graças comunista, a Deus, eu como sou tenho comunista. eu apreço por Não- alguém Não se como pode você? manipular a Vamos religião falar. das pessoas. Então, você está Religião manipulando palavras. É uma opção íntima. Sim. E a Câmara é um lugar de atividade pública. Você tem que ter identidades e projetos. Não há Mais lugar uma vez. para você reunir a partir daqueles que têm a mesma fé. Mais Isso uma vez, viola a democracia. Mais uma vez, o Estado é laico, desinforma, deputado. Mais uma vez, o Estado é laico, desinforma. deputado. Graças a Deus o Estado é laico. Se não me falha a memória, ele só é laico por causa de alguém do PCdoB, que criou essa lei lá atrás na Constituição. Jorge 88. Amado, Pronto. deputado do Partido Lá no Comunista do céu eu vou dar Brasil. um beijo nele, falar assim, muito obrigado, porque se o Estado não fosse laico, eu não poderia exercer a minha fé. O Estado não é laicista, deputado. Laicismo sim é ateísmo. Eu posso professar a fé que eu quiser. O artigo Todos 5º, podem. o artigo 5º da Constituição, liberdade de crença. Eu falei sobre Eduardo Cunha ser da minha fé, e isso te estranha, não sei porquê. Vocês perguntaram por que eu tenho afinidades com ele. Eu respeito ele porque ele é meu irmão. Eu odeio o comunismo e sou seu amigo.
Então isso não interfere uma coisa na outra, a ideologia não interfere aqui. Você perguntou por que eu gosto do Eduardo. Eu disse que gosto do Eduardo porque nós professamos a mesma fé e na fé nós somos irmãos. Agora eu vou falar com um político. Gosto do Eduardo porque ele teve peito para enfrentar o PT. Ele teve peito para pegar projetos como esses que estão tidos como pauta conservadora, que estavam há 30 anos no Congresso. Isso é uma vergonha. Você tem um projeto, vamos votar o projeto, vença o que perca no voto. Mas pega um projeto com 30 anos, como da Mas redução da Eduardo Cunha maioridade tinha um penal, detalhe, Eduardo, ele se ele teve perdia, coragem. se o Eduardo Cunha perdia a votação, ele refazia. Aí ele perdia de novo, ele manobrava até ganhar. Que culpa e mais, temos nós se ele conhece o regimento e o restante não conhece entre nada? uma votação e outra, não era sabedoria do regimento. Eduardo é entre a inteligente. votação e outra, o que havia era coerção, intimidação, Não é assim, você sabe ameaça, disso, você sabe que agressão não era aos assim. líderes, de modo que ou votavam como queria Eduardo Cunha ou sofriam retaliações. Eduardo Cunha é um autoritário. Introduziu uma agenda autoritária, obscurantista na Câmara. Eduardo Cunha fez a Câmara trabalhar. O Supremo libertou a Câmara O que nós desse tempo votamos em sombrio. 6 meses de mandato de Eduardo Cunha, nós não votamos em 15 anos de Congresso Nacional. Eduardo teve coragem, botou a Câmara para funcionar, eliminou milhões de gastos que eram obsoletos dentro da Câmara dos Deputados, nos fez trabalhar. Eduardo fez as coisas. Eu não estou aqui defendendo o Eduardo, não sou advogado do Eduardo, eu estou falando aqui o que ele fez pela Agora Câmara. o deputado introduziu ele um é assunto reconhecido como importante. deputado que mais trabalhou dentro da Câmara dos senhor Deputados. A tratou- Globo News e os apresentou jornalistas da um Globo assunto News, importante. a Globo News, no dia em que ele foi cassado, disse assim, olha, nesse momento cassado não, ele está afastado, mas nós temos que reconhecer que a Câmara dos Deputados nunca teve um deputado como Eduardo Cunha, que conhece regimento, que conhece leis e que ninguém tinha condição de debater com ele intelectualmente ou a nível de regimento. Nunca vi o Orlando tentar discutir com ele. Sabe por quê? Por um motivo simples. Com o Eduardo Cunha é o seguinte, se você questiona a defesa do regimento, ele simplesmente desliga o seu microfone. Ninguém consegue discutir com ele porque Mas ele desliga o microfone. CCJ para isso? Eu nunca vi o Deputado, PCdoB na CCJ tentar questionar a decisão ele dele. não deixa que o debate aconteça, ele é autoritário, ele desliga o microfone. E o deputado Feliciano levantou um tema interessante. Nunca se votou tantas vezes na Câmara dos Deputados. Agora eu pergunto a você, Fernando, pergunto aos telespectadores que nos acompanham na TV Folha, pergunto ao deputado Feliciano. Quantidade é a referência? Nunca se votou tantas pautas bomba no Congresso Nacional que arrebentou as contas públicas. Nunca se votou, nós temos hoje 55 projetos que retiram o direito dos trabalhadores e atacam os movimentos sociais. Portanto, a onda que se fez no Congresso Nacional foi de votar a toque de caixa, sem debate, projetos regressivos. Deputado Feliciano, atenção, quantidade não é qualidade. A produção do Congresso Nacional foi um desastre para as contas públicas, um desastre para a economia do Brasil e um desastre para a sociedade brasileira. O desastre do Brasil e das contas públicas estão nas pedaladas fiscais da presidente Dilma Rousseff, uma que grande nos mentira. afundou. Que não é mentira. Se fosse mentira, os juristas não tinham O votado. parecer do Mas eu estou Senado acabou de dizer que não teve Eu pedalada fiquei fiscal. quietinho aqui lhe ouvindo, então agora me escute. Né? O que acontece com o nosso país, eu vi que você falar das pautas progressivas, que falando de sexualidade, esses projetos não são dos conservadores. Esses projetos são de partidos como o PSOL, como o PCdoB, como o PT. Claro, quem traz a esses assuntos? Então, quem traz esses assuntos à pauta para o debate são vocês. Nós Aí você defendemos a diz, liberdade. aí você diz que nós é que travamos tudo. Não, nós vamos para o debate. A democracia, a beleza dela está exatamente no contraditório. O que acontece hoje é o seguinte, vocês odeiam Eduardo porque o Eduardo conseguiu dar o impeachment para o Brasil. Ele pode ser julgado, pode ser condenado, pode ir preso, mas ninguém nunca vai tirar dele essa marca. Eduardo livrou o Brasil de um câncer chamado PT. Livrou Agora, o Brasil deputado, isso de um não partido aconteceu. terrível. É Que chocante. jogou a gente o PT, Partido das Trevas. Foi o Eduardo Mas Cunha isso que não não tirou. aconteceu no final de 2015 pela simples razão de que acabou a simbiose que existia entre o governo do PT e o Eduardo Cunha? Porque até então eles se juntaram ali para governar. A hora que o PT perdeu a eleição da Câmara dos Deputados no começo do ano e depois teve o Eduardo Cunha como presidente, eles continuaram juntos. Quer dizer, então essa simbiose existiu. O jogo político existe. Não é que ele tirou a Dilma, ele tirou a Dilma na hora que os Ele petistas resolveram Mas tirar. foi ele que tirou. Ah. A ordem dos fatores não altera o produto nesse caso.
Né? Não me importa, os fins, nesse caso, justificam os Sim, meios. mas Nós limpamos o Brasil do PT. Nós temos um partido que aparelhou o nosso país por 13 anos, que roubou do brasileiro a sua esperança, que mentiu para os brasileiros. Tanto é que nós estamos aí afundados. Quem provocou isso não foi Eduardo Cunha. Não é por causa de Eduardo Cunha que a Petrobras está quase falida. Olha não, é que por causa, é, hein? não é por causa de Eduardo Cunha que Olha o que Eduardo Cunha BNDES... sim, que olha, tá na Petrobras. eu Olha acho que que é, tem o dedinho do PCdoB nesse negócio Olha aí. que Eduardo Cunha estava lá. E me permita, viu, Fernando? O deputado Feliciano falou uma coisa importante. Olha a frase do deputado Feliciano. Eduardo Cunha pode ser condenado. Não importa o que ele fez, mas ele livrou o Brasil do PT. Essa ideia de que o fim justifica os meios, esse ódio ao PT que eles destilam, é curioso que está juntando gente como Feliciano, gente como Eduardo Cunha e gente como o PSDB, o Aécio Neves. Hoje, a Folha de São Paulo publica uma notícia que fala assim: o PSDB não vai encaminhar a cassação de Eduardo Cunha porque ele prestou relevantes serviços ao Brasil, qual seja, tirar Dilma do poder. Aos poucos, a sociedade brasileira vai percebendo o conluio que foi feito para apiar do poder uma mulher correta, honesta e o Planalto ser tomado de assalto por gente que não tem autoridade para comandar o Brasil. Interessante que só é golpe, só é assalto porque é contra o PT. Porque o PT fez a mesma coisa com o PSDB e teve apoio do PCdoB. O PT fez a mesma coisa com o Fernando Collor de Mello e teve apoio do PCdoB. Quando? O PT, é só olhar nas histórias, Diga, é só prove, pegar quando? as notas Fale. taquigráficas Diga da data, casa. fale quando. Eu não sou um computador como Vossa Excelência, mas eu posso apresentar na vossa. A questão do fora governo, o PT pediu a saída De de todo todos, mundo, né? até de Itamar Franco. Itamar Então, Franco, Collor, depois Fernando Henrique os Cardoso, dois então, governos. Só não ninguém pediu pensou- do Lula porque o Lula já estava lá. Porque o Lula era é do lá do PT, PT. porque se exatamente. fosse o Collor, contrário. o Collor teve uma comissão parlamentar de inquérito que durante 6 meses Sim, mas investigou denúncias que atingiram diretamente o presidente Collor. Até Fernando Henrique Cardoso, que é insuspeito, falou: a presidenta Dilma é uma mulher honesta. Impeachment a presidenta sem crime de responsabilidade não tem outra palavra, é golpe. Mas tá lá Vocês o não crime. gostam de ouvir que é golpe, Está lá o mas é crime. golpe, não tem Olha outra só, palavra. Eles usam Vocês golpe, rasgaram a gente Constituição. usa quadrilha. Então é melhor a gente parar de rotular. Você fala golpe, eu vou falar quadrilha. Senhores, então vai por ficar exemplo, ruim. Por exemplo, existe no direito penal e Eduardo Cunha pode liderar uma. Por exemplo, uma das propostas de emenda que circula no Congresso, que tramita, é a questão do Estatuto da Família, que quer definir a família como pai, mãe, filho e é isso. Não pode ter gente... Eu não concordo. Não, é isso que eu queria... Se você ler o Estatuto, ele não retira as famílias. Ele reconhece todas as famílias. Mas ele reconhece como família mater, como uma família civilizatória, Então, mas- a família homem e mulher, porque Mas, daí deputado, é que gera a como raça por humana que o toda. Congresso Nacional precisa gastar tempo, energia e dinheiro público para definir como as pessoas vão se relacionar dentro da sua Porque é o própria Congresso casa? Nacional que cria as leis. Se o Sim, Congresso mas- não faz, vem o Supremo Tribunal Federal e cria as leis. Mas no é nosso uma lugar. lei que... Mas é uma um lei, assunto deputado, discutido pela sociedade. Tudo bem, mas é uma lei que não será cumprida. Vale a pena? Vale a pena? Não Quer sei dizer, se vai se ser o Congresso cumprida ou não. baixar uma lei que Se não proteger a uma- família, sim. Se proteger a família no sentido O que senhor o acha que vai ser legislador... cumprida uma lei que determina que só pode ter homem, mulher, Não, casados e que filhos vai dentro de blindar casa? essa entidade como sendo família, família pra que civilizatória, que serve dela isso? vem a luz. Eu só tenho que perguntar para quem criou o projeto. Não, mas o senhor defende o Eu projeto. defendo o projeto Para que porque, serve esse porque projeto? ele tem esse fundo conservador e ele protege aquilo que nós hoje imaginamos como família, porque se Mas como perdeu no protege tempo. se não entrará em vigor na prática? Mas quem disse que não entrará em O senhor vigor? acha que uma mulher que é casada com uma mulher, que tem um filho adotado hoje... Ela é uma família. Espera um pouquinho. A partir da aprovação do projeto, ela vai se desfazer essa Não, família? ela continua sendo família. Fernando, mas a assim, questão... É só um projeto de Mas pra que afirmação. serve? É um Fernando, projeto de eu afirmação. vou te dizer Então por que não que serve serve. pra Para se afirmar. Para se afirmar é para que as pessoas, quando forem aprender, falem, não, existe uma família que é a família célula máter da sociedade. O legislador que apresentou o projeto apresentou nesse sentido. Esse projeto não fere em nada aos Mas demais. eu vou dizer para não que se serve gasta esse projeto. tempo para isso. Existe 1 milhão de projetos tramitando na casa. Na Câmara dos Deputados, tirando Permita o Orlando... dialogar sobre esse tema, que eu tirando tenho o um Orlando, projeto sobre eu essa sei, matéria. Tirando o Orlando, que é uma mente brilhante, e eu não sou tão brilhante como ele, eu não consigo ser, dentro de Brasília, um clínico geral. Eu não consigo tramitar em todas as matérias, ele consegue. Então, existem algumas matérias que nós trabalhamos. A bancada evangélica, tida assim como a bancada católica, enxergou alguns excessos em algumas questões de gênero, de ideologia de gênero, de identidade de gênero, uma forçação em cima da sociedade. Então, Mas eu posso criou-se esse dialogar com essa projeto, proposta, Fernando? criou-se esse projeto para proteger a família civilizatória, reconhecendo as demais famílias.
Então, existe arranjos familiares. Eu fui criado numa casa sem a presença do meu pai, fui criado pela minha mãe e pelo meu avô. Isso é família. Mas sabe quando surgiu esse projeto? É importante. Ele surgiu depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu direitos às famílias e às relações homoafetivas. Então, esse projeto não é por acaso. Esse projeto é uma tentativa de desrespeitar o reconhecimento da Corte Máxima do Brasil de que as relações homoafetivas, elas podem produzir direitos. Esse é que é o ponto. Não minta. Ele é um projeto que surgiu depois da decisão do Supremo. Eu, como deputado, apresentei um projeto de lei, Estatuto das Famílias do século XXI. 2 artigos. São reconhecidas como famílias todas as relações de 2 ou mais pessoas que sejam baseadas no amor. Porque é assim que se dá na vida prática. Tem famílias que é formada pelo vô, pela avó e pelo netinho. Sim. Tem família que é por 2 homens, 2 mulheres citei a minha e crianças família. adotadas. Existe até o poliamor, que é uma experiência da vida do tempo de hoje. O problema é que tem gente defendendo ideias do século XIX e que é grave. Tenta enquadrar a sociedade no seu conceito, enquadrar a sociedade no seu dogma. Quando eu defendo, Fernando, a importância do Estado laico, é porque o Estado deve respeitar e reconhecer as várias formas de organização da sociedade. Inclusive aqueles as que várias pensam formas assim. de manifestação religiosa. Só que a manifestação religiosa tem que se dar na sua casa ou numa igreja, não no parlamento. Teve um dia que a sessão do Congresso foi interrompida. Durante a sessão, era votação, eu estava presente. Interrompida, para quê? Para se celebrar, de repente, um culto religioso. Quer dizer, é completa inversão de valores. Não minta, e é não foi desrespeito, isso. inclusive, Mente, aos 70 deputado, milhões de de novo. católicos, aos 40 milhões de Mente, evangélicos. mais uma vez, o deputado. Feliciano, Mente, o senhor pode usar, mente. o senhor pode usar de ironia, como tem Não, usado Vossa na nossa Excelência- conversa. Vossa Excelência está Agora, mentindo. o senhor usar Nós não a paramos palavra para fazer mentira, culto. eu não aceito. Nós não paramos para fazer culto. registrado nas imagens da Câmara dos Deputados. Você e disse a que foi TV um culto, Câmara não foi culto. transmitiu ao Era um vivo. protesto, era um protesto. Uma oração no plenário da era Câmara, um protesto deputado. por Não, conta... se era um fosse prote- uma celebração Não, de deixa eu religião falar. de matriz africana, Não, deixa eu falar. eu queria ver se teria a tolerância Era um que teve protesto, naquele dia. era um protesto por causa da pauta, dessa pauta progressista demais que existe no país, onde uma pessoa pode fazer qualquer coisa com a religião cristã e ninguém fala nada. E quando os cristãos se levantam, aí somos tidos como retrógrados, como medievais, como Vossa Palavras Excelência que o senhor está aqui me utilizando. chamou. Vossa Excelência palavra que que eu citou, usei? Qual? Vossa Excelência falou de Retrógrada. obscurantismo, Eu não retrógrado falei- e falou outras Não, coisas mais. retrógrado. Apesar de achar que o senhor tem uma mente retrógrada. Retrógrado quem falou foi. Você acha que eu tenho uma mente retrógrada? Tenho Se convicção. eu tivesse, não estaria aqui debatendo com o senhor que é comunista, que Graças a lidera um Deus. partido e pertence de um partido que já matou 200 milhões de pessoas nesse nosso mundo. E o Agora comunismo o senhor que tá falia mentindo. os países todos, tá vendo? Agora Aí se farta de aí é só mentira. entrar na internet. Mas vamos lá, voltando aqui à questão A do que internet cabe aconteceu. tudo, deputado. Senhor, o deputado Orlando, que é do PCdoB, que é um partido extremamente progressista, que luta pelos direitos, Muito né? obrigado. Que apoiou aí, ele disse que... Apoia Fidel Castro, ele muito disse, obrigado. Hugo Chaves e outros mais, né? Apoiamos o Gustavo, muito Maduro, obrigado. né? Nicolás Maduro, Vocês isso estão mesmo. vendo, graças a Deus. né? É isso mesmo. Então veja Dilma só, Rousseff, tirando, Lula, nem, isso tudo, mesmo. nem tudo é perfeito. Apoiamos todos eles. O que acontece? Ele fala do Supremo que definiu o casamento gay, né? Pois bem, como é que funciona a Constituição Federal? A mudança da Constituição Federal, esse é o beabá do Congresso Nacional. Ela só pode ser alterada através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E a proposta de emenda constitucional tem que ter assinatura de pelo menos 1/3 do parlamento. Aí cria-se uma comissão especial, cria-se o debate com a sociedade pública. E a sociedade pública, então, através do seu representante que ali está, que é o relator, vai apresentar a proposta de emenda. A emenda passando na Câmara dos Deputados vai ao Senado. Passando ao Senado, muda-se a Constituição. Vossa Excelência, que é de um partido tão progressista, que defende os direitos das pessoas igualitárias, falou que nós voltamos essa questão do Estatuto da Família por causa do casamento de uma gay. decisão do Pois bem, STF. por que Sobre que, uma lei, por não que sobre a que, Constituição. por que o seu partido não Sobre uma lei. apresentou a PEC para mudarmos a Constituição e fazermos o casamento gay? Por que o PT não apresentou? Por que Mas o isso PSOL não não apresentou? precisa. É claro que precisa, está na Constituição. Artigo 226, parágrafo Não 3º. precisa. E o artigo é incisivo, porque ele diz assim, para a Não proteção precisa. do Estado, não é para a proteção do ser humano, não é para o bem-estar do hominho que está beijando a mulherzinha, para a proteção do Estado. Será reconhecida a união estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar, podendo se transformar em casamento.
É o que diz a Constituição de 88. Se esse artigo não presta, o artigo 5º também não presta. As cláusulas pétreas podem ser jogadas no lixo. As Se garantias muda, fundamentais, direitos se individuais. muda uma Constituição Que através de grave, uma deputado. PEC. Nunca houve essa PEC. Os que defendem o casamento gay, os que defendem a união de pessoas do mesmo sexo, nunca apresentaram essa PEC no Congresso. É uma discussão que eles jogam em cima de mim, essas coisas. Nós que eu não sei defendemos como o amor, fala. deputado. Eu também defendo o amor. Defendemos a vida, que Vossa as pessoas Excelência, tenham liberdade veja só, ele para falou se sobre o relacionar amor, com quem né? queira. Então vamos lá, a união estável de duas pessoas é legítima, não é? O Congresso- Absolutamente Pois bem, legítimo. E deve produzir direitos. Pois é, a união estável produz direito. Dois homens estão juntos Sim, em função tem de direitos. afetividade. Pela Constituição, eles não podem proteger o Estado. Mas porque o a Supremo proteção, permite. a proteção do Estado seria o prolongamento da existência do Estado que vem através dos filhos. É isso que o Constituinte entendeu. Aí o Supremo entendeu que a união estável de duas Exatamente. pessoas. Tudo bem, eu e você estamos namorando. É. Aí você, Essa é a sugestão, deputado. você morre e eu tenho direito aos bens. A união estável faz isso. Deveria Pronto. ter. Você morre, eu tenho direito à sua pensão. Porque o que Deveria nos une? ter. É o afeto. Exatamente. É o amor. Parabéns para isso, lindo. Muito então vamos importante. lá. A mesma Constituição não prevê o filho que é solteiro e cuida do velho pai até ele morrer. Eu conheço um monte. Na igreja evangélica tem muita gente que abandona a sua vida normal para cuidar do velho pai, Deveria da velha, prever. escute, do velho pai e da Justo velha mãe. seria. O menino cuida do pai. Quando ele atinge 21 anos de idade, ele perde tudo. Ele não tem direito, por exemplo, à aposentadoria do pai. Mas o que une um filho e um pai? Também não é a afetividade, não é o amor? Então por que a minha proposta por que a Constituição é que não todas as protege famílias baseadas isso no amor e protege devem ter aquilo? direitos produzidos a partir daí? Eu defendo Você está- que todas as relações Você baseadas começa a na entender, afetividade você começa a possam entender. ter direito de produzir direitos. Quando nós entramos O senhor está em- avançando, quando deputado. nós- Respeitando muito. a homoafetividade Quando e nós desenvolvendo entramos que nessa- pai e filho produzem relações de amor e produz direitos. Parabéns. Quando nós entramos nessa Finalmente. esfera, quando nós entramos nessa esfera, vamos para o nível intelectual, que é o que é mais difícil você conseguir num debate com o pessoal da esquerda. Que o pessoal da esquerda vai apelar para o vitimismo, do gay ser assim, ser assado e outras coisas. E não é assim, se nós não criarmos uma ponte de diálogo, Orlando sabe disso. Entre os evangélicos, eu não sou perfeito, mas eu sou um homem do diálogo. Eu já procurei outros deputados, como o deputado Jean Willis, muitas vezes, para a gente tentar criar uma ponte. É impossível. São radicais demais. E eu sou evangélico, mas não sou radical. Semana passada a Câmara me ligou e disse... Permite fazer um comentário Deixa eu só sobre terminar isso? aqui. Outro comentário, Sim, se sim, permite? mas senão eu vou perder a linha de raciocínio. A semana passada eu recebi um convite da Câmara dos Deputados para ter um debate com Maria do Rosário sobre um projeto que ela criou que protege a homoafetividade, que criminaliza a homofobia. Aí a moça falou assim, mas a deputada disse que só debate com o senhor. Por quê? Porque eu sentei com ela e disse, muito Maria, grave, vamos criar um Feliciano. caminho, vamos criar aqui um Feliciano. substitutivo. Entendeu? Você permitiu falar um Claro pouco? que eu permito. Posso falar um pouco? Deve. Quando você fala assim, mas por que tanto valor para as relações homoafetivas? Por que não dá o mesmo valor para a relação de pai e filho? Sabe por quê? É porque na sociedade brasileira, as relações homoafetivas são marginalizadas, são atacadas. Quando você fala, porque o gayzinho isso, gayzinho aquilo. Eu não falo. É que o gayzinho isso, gayzinho aquilo, na prática, significa homofobia. Significa violência que produz morte no Brasil e no mundo. Vide o caso de Orlando, nos Estados Unidos, que produz exclusão de crianças de salas de aula. É necessário que a escola brasileira se prepare para receber crianças que têm uma condição sexual diferente, jovens de 14, 15 anos, que têm a sua sensibilidade diferente, sua opção, sua condição mesmo, o seu corpo. Mas quando nós rejeitamos o valor que tem as relações homoafetivas, nós permitimos criar um ambiente de intolerância, um ambiente de violência, um ambiente que permite produzir a homofobia. Por isso que não é a mesma coisa a homoafetividade e a relação de pai e de filho, de mãe e de filho na produção de direitos. Merecem ter direitos a partir dessas relações estabelecidas, mas merece ter um tratamento diferente, uma matéria que é tão grave pelos danos que produz na natural. vida das Então, pessoas, Vossa Excelência na vai cabeça, Vossa Excelência vai concordar na comigo. vida e nos direitos dessas Quem pessoas. tem que criar esses projetos de lei somos nós, deputados. Claro. Então nós temos que botar esses É que o assuntos como Supremo, você. Feliciano, quando vocês decidiu dizem, sobre uma lei, se Eu ela era sei, constitucional ou não. Mas todo mundo É ele sabe, que tem que todo decidir mundo se é ou sabe não. que quando o Supremo cria uma lei, ele cria uma Ele jurisprudência. decidiu Então, a constitucionalidade, não criou lei. Mas ele e era sobre uma decidiu- lei, ele tem que se decidi- manifestar. Mas aí o CNJ se locupletou do que o Supremo fez e criou o casamento, que é a revelia da Constituição.
Porque se 2 homens podem casar, a Constituição diz que não. O casamento entre homem e homem, mulher e mulher e outras relações está na vida do Brasil. Está, Nós não mas estamos não está na rejeitando. Constituição. O tabelamento de juros está na Constituição, mas não está na vida. Mas não está na A Constituição. Constituição Quem tem rege? diretrizes que não se aplicam Orlando, e a vida muda. No Estado Democrático uma de coisa Direito, inútil isso. não é inútil. Inútil mas porque tem não que vai ser ser discutido. cumprida. Quer dizer. Mas tem que ser discutido. Sim, discutido sim, Vou mas para dizer que porque perder tem que ser energia com esse discutido, tipo se de não coisa? for discutido aqui, pode criar problemas como já aconteceu na Europa. Na Suécia, nós temos hoje o caso de 8 pastores que estão presos. Porque ao se criar a lei da homofobia, tocar em alguns assuntos que os parlamentares não viram, e por ele citar dentro da igreja dele o termo bíblico, dizendo que a homofobia, que a homoafetividade, a homossexualidade é um pecado diante de Deus, e isso é de fórum dele, íntimo, ele está na igreja dele, foi denunciado e foi preso, porque criou-se uma lei que não é como essa. O parlamento tem que se dobrar sobre essas leis, mesmo sendo elas as mais polêmicas, só que alguém tem que ter coragem de debatê-las. Eu preferia debater a reforma tributária, Também, senhores, a reforma isso que eu política, queria- A reforma o trabalhista, nacional, a reforma para que nós trabalhista. pudéssemos dar emprego para o nosso povo eu e não me meter na vida das pessoas. Nós temos que respeitar as opções Por isso que nós individuais temos de cada um. 503 deputados e cada um vai para a sua esfera. Eu queria falar um pouco sobre isso que o Orlando disse. Alguns julgam também que essa pauta conservadora, e há discussões se é conservadora ou não, que é uma pauta, também seria uma pauta modernizadora do ponto de vista econômico. Tem aí a questão das privatizações, a questão da terceirização do trabalho, que muita gente diz, mais à direita e mais liberais, que o Brasil tem regras muito rígidas na área do emprego, por isso o desemprego é difícil de cair, etc. Você tem uma inflexibilidade aí. E a questão das privatizações. Se a Petrobras não tivesse aí, se os Correios não tivessem aí, a gente não tinha o tamanho dessa corrupção que tem. E essa é uma pauta que entra também aí dentro de, alguns dizem, nessa onda conservadora, que para mim, não sei se é conservador isso. Talvez seja até uma modernização do Estado, etc. Queria discutir um pouco isso também. Como é que os senhores veem esse lado aí mais econômico? Né? Eu sou a favor do Estado mínimo. Né? A minha visão é que quanto menor o Estado, melhor vive o ser que esse Estado protege. A exemplo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América tem duas, se não me falha a memória, são somente 2 empresas estatais. A NASA é uma delas e uma outra. E olha a pujança dos Estados Unidos. Subsidiada pelo Estado. Mas são apenas. O Brasil, nós somos sócios de mais de 200 estatais. Se uma delas é o Correio, você pega o Correio, o problema que nós temos hoje com o Correio. São mais de 100 mil funcionários, você não tem o que fazer com eles, porque mudou o contexto do Brasil, mudou-se o contexto da sociedade brasileira. Isso tirando que eles estão com problema lá dos fundos de pensão, que isso é uma outra história que o Orlando contar um outro dia para nós aqui. Né? Então existe uma série de problemas que o Brasil precisa se desenvolver melhor, precisa. O Estado brasileiro é paternalista na questão trabalhista, todo mundo sabe disso. Um funcionário americano pode trabalhar 20 anos numa empresa. Na hora que ele sai da empresa, ele recebe pelas horas, pela semana, o tempo que ele trabalhou e ninguém reclama. Por quê? Porque há emprego na sequência. No Brasil, um empregador, eu sei porque eu tive empresa, tive 150 funcionários e tive duas alegrias, quando eu abri empresa e quando eu fechei a empresa. E ao fechar foi triste, porque o que eu gastei com funcionário foi uma loucura. Hoje, inclusive, a maioria das grandes empresas manda o funcionário embora e não faz o acerto com ele, deixa ele na justiça trabalhista. E aí, na justiça trabalhista, se paga de uma vez só. Que você paga o funcionário todo ele aqui hoje. Ele saiu daqui, ele tem até, se não me falha a memória, 2 anos para buscar os direitos dele, aí pega um advogado fundo de cadeia, cria uma série de dados que a pessoa deveria receber, justo para forçar uma negociação, porque senão são 10 anos correndo na justiça. Então, existe uma falha. Era preciso uma reforma trabalhista, uma reforma tributária. Eu acredito que se nós não fizermos isso, o Brasil não caminha. Eu considero que esse é um debate de fundo. Né? Eu defendo o Estado indutor do desenvolvimento. O Estado não precisa estar em todo o setor da economia brasileira, como já teve no outro tempo, mas nós temos que ter ainda uma alavanca pública para induzir o desenvolvimento. Eu digo isso porque basta observar a taxa de investimento no Brasil, a presença privada é desse tamanho. O Brasil deve estar hoje 18% do PIB de investimento, é possível que 16,5% seja investimento do Estado. Porque não dá para falar nos Estados Unidos é assim. Sim, mas o Brasil não é os Estados Unidos.
O Brasil tem uma formação sócio-histórica, tem uma construção econômica que não é igual ao outro. Não dá para falar, mas na França tem mais Estado, na Alemanha tem mais Estado. Pouco importa. A taxa de investimento do setor público no Brasil é uma das menores do mundo. Claro. Chega a 1% do PIB. E se for ver a taxa de investimento privado, é ridícula, beira o ridículo. Portanto, eu creio assim que nós temos que discutir, sim, a eficiência, a efetividade e eficácia das ações públicas. Podemos discutir em que setores é necessária a presença do Estado. Agora, eu não concordo, por exemplo, com a concepção que o deputado manifestou aqui da relação trabalhista precária. Porque o Brasil é um país absolutamente desigual. A cidadania tutelada pode ser, mas é que as relações sociais exigiram, para garantir as mínimas condições de trabalho, que houvesse uma tutela do Estado. Porque a precarização que existe nos Estados Unidos e que o Brasil tentam, aplicando a terceirização generalizada, fazer chegar aqui, é risco, é perda de direito. Eu entendo a posição do Feliciano, porque ele está alinhado com o Eduardo Cunha, com o Michel Temer, que quer retirar direitos dos trabalhadores. Eu me coloco contrariamente. Não é nada disso. Eu quero ver meu país crescer. Eu quero ver a qualquer custo. Eu quero ver não as importa. pessoas. Eu quero ver o meu país crescer. Eu quero ver o meu filho ter condição de trabalhar. Eu quero que haja competitividade. Se eu pago em tributos 2 por 1, eu poderia dividir isso e ter 2 trabalhando ao invés de 1. É o que acontece nos Estados Unidos da América, né? E acontece em outros países também. O nosso Brasil, ele é paternalista em tudo, inclusive nessa área, e por isso trava. Como é que o empresário ele vai ter coragem de investir no nosso país, sabendo como funciona essa trama que existe dentro do Ministério do Trabalho hoje, com os sindicatos que são extremamente fortíssimos, que travam tudo. E, por favor, não tente comparar o Brasil com a Europa eu amo o Brasil. Do seu sou amigo. feliz de ser brasileiro e de morar no Brasil. Eu amo o Brasil. Só que eu acho que o meu país poderia ser melhor. Nessa questão econômica, o Brasil precisa melhorar e muito. Na questão por exemplo, na questão das privatizações, o senhor, como é que o senhor se posicionaria hoje em relação à Petrobras? O senhor é contra a privatização, a gente sabe essa posição, mas como é que o senhor vê isso à luz desses escândalos, da coisa do Estado se miscuindo com o setor privado, uma empresa que, afinal de contas, agora, quem é que é o responsável por isso? São várias pessoas, não é ninguém, é a presidente, é o ex-presidente da empresa, quer dizer, fica um negócio nebuloso, né? Você tem agentes públicos responsáveis pela corrupção na Petrobras, você tem empresas privadas responsáveis pela corrupção na Petrobras, e a corrupção tem que ser combatida. Há uma participação do setor privado, ele é corresponsável pela corrupção. Quando há o setor público no comando, onde não existe, do ponto de vista histórico, ali um personagem que é o dono daquilo, muda o governo, muda o presidente da empresa. A Petrobras é um bom exemplo. Sabe por quê, Fernando? O setor de petróleo e gás no mundo não tem como marca nos países empresas estatais no comando. Normalmente são as grandes empresas privadas. E o setor de petróleo e gás, quem conhece o setor diz que é onde há as maiores denúncias de corrupção, porque é um setor altamente concorrencial. Tanto que diretoria de compliance, começou no setor de petróleo e gás. Por quê? Porque é um setor muito competitivo e que tem muita corrupção. Isso não quer dizer que não tem que se combater em toda a linha, inclusive na Petrobras. Só que esse discurso da corrupção, ele é antigo. Quando o Collor começou a onda de privatizações, depois foi Fernando Henrique Cardoso, era a mesma conversa. Começa a desmoralizar a empresa para vender ativos que são tão importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então eu creio que a Petrobras tem que ser repassada a limpo, tem que se combater todos os erros, toda a corrupção, mas não podemos entregar o principal, que é o patrimônio, que é o ativo dessa companhia, que é algo espetacular, que é a tecnologia que ela domina, não podemos perder isso de vista. Felizmente, por hora, ninguém teve coragem de falar nisso. Se falou de mudança de marco regulatório, mas é um tema que vale a pena ser debatido, sobre o papel da Petrobras como operadora. É um tema que, na minha opinião, vale ser debatido, mas felizmente essa agenda que estava no Fernando Henrique Cardoso não está no presente momento, que é da privatização da Petrobras. Até porque o nosso povo vai se levantar e não vai deixar que isso aconteça. O português claro é o seguinte: as estatais servem como uma teta muito gorda que alimenta políticos corruptos. As estatais servem para isso. Pode, meu amigo, argumentar contra, pode dizer contra, mas nós sabemos como funcionam os membros da política. Não, eu não sei não. Você sabe, você conhece, você foi ministro. E esse discurso é um discurso que empobrece a política. Por quê? Mas é um discurso em português, verdadeiro. claro, o que é? Aí
repete para a população, ó, estatal é sinônimo de corrupção. E é. É sinônimo de corrupção no estado de São Paulo? É que tem no várias mundo empresas todo. estatais? É no mundo todo. Deveria se mudar isso Perdoe, no deputado, país o senhor está todo. falando uma grande Nós bobagem, estamos está vendo aí, desinformando a população. Nós estamos vendo o BNDES no meio de escândalo, nós estamos vendo aí, calma, deixa eu te dizer, tudo que envolve o governo. O sistema bancário público Tudo do que Brasil envolve o Estado. foi fundamental para impedir que o Brasil Ele não mergulhasse deixa a na gente crise de 2008. Tudo o que sistema envolve público estatal, do setor envolve financeiro foi corrupção, fundamental, porque os meu partidos Deus. vão barganhar para isso quando forem governar. Qualquer um sabe disso, a criança hoje sabe disso. O governo entrou, Michel Temer entrou, caiu todo o governo da Dilma e vai colocar os fiéis dele. Para quê? Para mamar nas tetas do governo? Não sei. É isso que você está dizendo? Todo mundo, vamos dizer lá na frente, automaticamente isso acontece. Isso é negação da política. Olha só, colocam-se políticos à frente de empresas que não têm base técnica. É a mesma coisa me colocar, eu sou da base do Temer, sou amigo. Então, olha só, o Feliciano vai ser o diretor financeiro, o presidente da Petrobras. O que eu vou fazer lá, meu Deus do céu? Eu não entendo nada disso. Os principais acusados de corrupção na Petrobras são técnicos. O problema não é de ser técnico ou não ser técnico. Que vivem mandado pelos grandes, não você é esse entendeu? problema. Porque o Estado O problema interfere é que lá, o teve Estado corrupção, manda lá dentro. tem que combater a corrupção. Estado mínimo já, privatização já de tudo. O Estado tem que ficar de longe, governando. O Estado tem que ser as suas duas asas tendidas para proteger o seguinte, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer mais uma rodadinha de perguntas, uma pergunta rápida aqui, que é sobre os programas sociais, né? Havia esse jogo aí, né, entre a oposição e o governo do PT na época da eleição, dizendo que se a oposição assumir, vai acabar com os programas sociais, aí se o Temer assumir, vai acabar com os programas sociais. Afinal de contas, ninguém acabou com o programa social e estão aumentando o Bolsa Família agora, além da inflação, porque além dos benefícios das famílias, tem um componente político muito forte. Como é que vocês avaliam aí essa questão para a gente terminar aqui nosso debate? A mentira tem perna curta, né? Então o PT e aqueles que falaram que Michel Temer ia acabar com o Bolsa Família, tirar os direitos das pessoas, provou-se que era uma falácia e uma inverdade. O que o Temer deve fazer nesse momento, e já está fazendo, é ver os furos e as corrupções que existem dentro desses programas sociais, que não é pouca coisa. Eu estive na cidade agora do Ceará e eu recebi uma denúncia lá de que pelo menos a metade da cidade vive do Bolsa Família. E quem cuida disso são agentes que trabalham com a prefeitura. Então existe um furo nisso, é um escoador que o dinheiro sai, você conquista esse dinheiro com uma colher e joga ele fora com a pá. Então acho que o governo Temer vai fazer isso. Não vai tirar direito de ninguém, o Bolsa Família deu certo, o PT tem os seus louros, Eu acho o seguinte, a verdadeira face do governo Michel Temer só apareceria se ele se constituísse como governo definitivo. Enquanto for interino, será uma farsa. Será mantido direitos para tentar ludibriar a opinião pública brasileira. Essa é que é a verdade. Essa conversa de que tem uma denúncia numa cidade, noutra, são 5.564 municípios. Toda denúncia que houver, que haverá hoje, houve ontem, haverá amanhã, tem que ser coibido. Mas nós não podemos perder de vista que milhões de brasileiros passaram a ter cidadania com programas de transferência de renda, jovens passaram a sonhar tendo Pronatec, tendo ProUni, tendo FIES, e mudou. Quando eu era da universidade, há 20 anos atrás eu entrei, 1% dos estudantes universitários eram negros. Hoje são 8%, 10%. Quem entrou na universidade nos últimos anos foi o povão. E a minha confiança é que esse povão, com informação, com educação, vai fazer com que o Brasil saia desse período de trevas. Eu tenho confiança no Brasil porque eu sei que sempre, depois da noite, vem o dia. Esse é o momento em que o Brasil vive sombras. A sombra de Eduardo Cunha, a sombra de Michel Temer e daqueles que se somam a eles. Mas haverá de chegar o dia e nós teremos a felicidade de volta ao nosso país e, sobretudo, a democracia, que foi violada com o golpe dado na presidenta Dilma. Fla-Flu, a festa de todos. Dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.